seu filho apresenta o nariz entupido, coriza, espirros, e você se pergunta, será que é rinite alérgica? Nem toda rinite é alérgica. Nem todo nariz escorrendo é alergia. Eu sou o Dr. João Vianney, otorrinolaringologista e alergista imunologista, com mais de 30 anos de experiência, milhares de consultas nesse tema. Posso te afirmar que nem toda rinite é alérgica e é importante sabermos que tipo de rinite é, para termos um melhor diagnóstico e, com certeza, um melhor tratamento. Se você, pai e mãe, quer conteúdo médico, confiável, baseado em evidências, fique nesse vídeo que nós vamos falar não só de rinite, como funciona a parte toda respiratória, para que possamos tratar de forma menos invasiva, com menos medicamentos, as crianças e adultos também, para que possamos ter uma evolução satisfatória. As rinites, que são doenças crônicas, que acompanham muitas vezes a criança, o adolescente, o jovem e o adulto por quase a vida inteira, que afastam essas crianças de brincadeiras, da escola e muitas vezes até do trabalho, e que de fato a rinite tem cura? A cura é uma palavra muito forte, porém tem controle. E se de fato tratarmos de uma forma correta, vamos ter excelentes resultados. Fique até o final do vídeo, que vamos passar muito conteúdo de qualidade, vamos passar dicas para que seus filhos e vocês mesmos melhorem desse quadro. A rinite alérgica é um processo inflamatório da mucosa nasal, cujos sintomas principais é a congestão nasal, que é o sintoma que mais leva o indivíduo, a criança, os pais levam a criança e até o adulto a procurar o médico, principalmente o otorrinolaringologista, o alergista ou até o pediatra. Então, muitas vezes vai a criança com o nariz entupido, obstruído, vai respirar mal, começa a respirar pela boca. Então, esse sintoma vai levar ao médico, à procura médica. Mas há outros sintomas, como a coriza, essa coriza hialina, aquela coriza clara, aquele catarrinho que vai saindo, não só pelo nariz, na parte anterior, mas também atrás do nariz, de gotejamento, que esse gotejamento atrás vai gerar o pigarro, vai gerar tosse, muito comum na criança, que a tosse, nós vamos falar posteriormente da tosse, que é um sintoma mais comum que leva também ao médico, que tanto atrapalha à noite, não só a criança, como a mãe e o pai dormir. E outros sintomas, como o prurido nasal, a coceira. E a coceira é o principal sintoma e sinal que diferencia a rinite alérgica de outras rinites. A maioria das outras rinites não tem coceira, E já a rinite alérgica, sim. Não só a coceira no nariz, como a coceira nos olhos. Então é um sintoma muito importante para você diferenciar a rinite alérgica de outras rinites. E os espirros, principalmente esses espirros constantes. Então, é muito importante esse quadro, esses 4 sintomas, principalmente a atenção ao prurido, a coceira nasal e muitas vezes ocular. Todos esses sintomas podem acompanhar outras doenças. Nós temos inúmeras rinites. Nós temos a rinite do atleta, temos a rinite irritativa, que é a rinite aquela relacionada a profissões como a do padeiro, a trabalhadores de postos de gasolina, que trabalham com esses produtos com cheiros fortes, com odores fortes, A rinite hormonal relacionada na gravidez. A grávida tem geralmente a partir do 4º, 5º mês, há um edema, principalmente um edema na mucosa do nariz. Então incha a mucosa do nariz. Mas depois que a grávida geralmente chega nos últimos meses de gravidez, ela vai melhorar. Mas tem a rinite hormonal relacionada à menstruação, o ciclo menstrual. Essa é mais difícil de controlar, que muitas vezes o aumento de alguns hormônios como o estrógeno faz com que a paciente chegando no ciclo menstrual vai estar sempre com o nariz obstruído. Também temos a rinite relacionada à parte do hipotiroidismo, que também não tem ainda a fisiopatologia bem esclarecida, mas também que acomete muitas vezes esse indivíduo, principalmente a mulher jovem que tem um hipotiroidismo. Outras rinites, a rinite eosinofílica, várias rinites que podem acometer o indivíduo, o jovem, o adulto
O idoso tem uma rinite, a rinite atrófica. A mucosa do idoso ela fica ressecada. Tá? E o idoso tem uma rinite muito particular, que é a rinite gustativa ou gustatória. Pode até acontecer em várias idades, mas é muito comum no idoso. O idoso, quando ele vai se alimentar de alimentos mais quentes e muitas vezes mais apimentados, ele tem uma coriza. Então acontece mais durante as refeições. Tá? Coriza intensa. Então, nós temos que tratar essa rinite, diagnosticar. Isso não é uma rinite alérgica, é uma rinite gustativa. Então, nós temos que diagnosticar qual é o tipo de rinite, cada rinite vai ter o seu tratamento. Então, a importância desse diagnóstico. E o diagnóstico pode ser feito com um bom exame clínico, uma boa história e muitas vezes um exame. Na rinite alérgica, nós temos o teste alérgico, que é feito pelo prick test. O alergista vai colocar várias substâncias, como o ácaro, muitas vezes o pólen, epitélio de cão, de gato. Ele vai testar essas substâncias no braço do paciente. Ou pelo próprio IgE específico, que é um exame de sangue que nós vamos nós conseguimos medir a intensidade desses alergenos no sangue do indivíduo, do paciente. Então nós temos hoje como medir a intensidade. E hoje em dia a medicina está tão moderna, nós temos até como fazer um prognóstico se essa paciente vai desenvolver uma asma mais grave no futuro. Então a medicina hoje está evoluindo muito. Nós temos como prevenir através de vacina, de hipossensibilização e de tratamentos mais eficazes, com prevenção, para evitar que essa rinite alérgica, dermatite atópica, asma, evoluam de uma forma mais grave e o paciente tenha maiores problemas. Um diagnóstico diferencial também importante é da rinite alérgica com as rinites infecciosas, as chamadas gripes e resfriados, que se assemelham muito com congestão nasal, coriza. Por quê? Porque acometem a mucosa nasal. Só que gripe e resfriado são rápidos. Já a rinite alérgica se prolongam por mais tempo. Gripe e resfriado não vai durar mais do que 5, 6 dias. O quadro de rinite alérgica vai durar semanas, até meses. E é um quadro progressivo. O quadro viral é rápido. Só que o quadro viral, muitas vezes, você tem uma complicação para infecções secundárias bacterianas. Geralmente acomete com febre. Na gripe, principalmente, acomete com mal-estar. A pessoa vai ficando até com dores no corpo. No resfriado, muitas vezes, você vai ter dores de garganta. A gripe, você pode ter dor de cabeça. Mas os dois casos, tanto da rinite como do quadro viral, de gripe e resfriado, você pode evoluir para uma rinocinusite, pode favorecer você ter uma otite média. Por quê? A secreção do nariz vai para o ouvido médio. Então é importante esse nariz sempre funcionar bem, como nós já falamos em outros temas. Então você cuidar da rinite é muito importante para você evitar outras infecções. A rinite alérgica e as rinites infecciosas são causadoras e desencadeantes das infecções respiratórias, como a otite média, que é a secreção do nariz que vai para o ouvido, a sinusite, as faringites. A importância, então, de controlar essas infecções. E os trabalhos mostram que quem tem rinite vai ter mais infecções respiratórias, vai ter mais rinites infecciosas. Quem tem rinite infecciosa vai ter mais rinites também, desde que já tenha predisposição genética. Não é simples, não é tão difícil você fazer o diagnóstico da rinite alérgica, porque a rinite alérgica ela deixa marcas importantes, né? A primeira, quem tem uma rinite alérgica crônica de muito tempo, de anos, ele deixa a primeira marca é a linha transversa do nariz. Essa é muito típica, né? Nós que damos aulas, eu sempre falava com meus alunos, né, meus pós-graduandos, quando chegava um paciente, não fale nada, observe a face do paciente. Quem tem uma linha transversa do nariz tem rinite crônica, e já há muito tempo. De tanto ele fazer o sinal da saudação do rinítico. Ele levanta o nariz e vai formando uma marca. Essa marca não forma de uma hora para outra. Leva anos para se formar. Então quer dizer que ele tem uma rinite crônica de tanto coçar o nariz, de tanto levantar para aliviar. Então tem olheiras, ou seja, ele dorme mal, ele atrapalha o sono, ele é um respirador oral, que o nariz entope e obstrui. Então é comum quem tem uma rinite crônica ter problemas com sono,
tem problemas de desenvolvimento, né, de estudo, até desenvolvimento, né, da própria arcada dentária, craniofacial, porque acaba sendo um respirador oral. Então, é importante, tá, a rinite alérgica ser bem controlada, e diagnosticada e diferenciada das outras rinites, principalmente das rinites mistas. Hoje em dia, nós consideramos, né, com essas mudanças climáticas, né, hoje em dia o tempo de polinização é muito maior, né, ventanias, chuvas intensas, tudo isso você tem muito mais quadros de rinites climáticas, né, camada de ozônio, então favorece muito as rinites mistas, ou seja, rinite alérgica mais rinites neurogênicas relacionadas a mudanças climáticas. Então, é importante você conversar com o seu médico para fazer um diagnóstico mais específico e ter um tratamento mais específico ainda. Quanto ao tratamento e prevenção, a prevenção é o principal tratamento. A prevenção de todas as rinites é a lavagem nasal. A lavagem nasal também é um tema, né, que se fala muito, mas já colocamos, né, a lavagem nasal é importante, né, o nariz é um órgão, né, sujo, o nariz tem que ser lavado, é um filtro, ele condensa o ar, ele filtra o ar, então tem que ser lavado diariamente. Bom, não há necessidade de fazer aquela lavagem grande, de alta pressão, de muito volume. Pode ser usado apenas um jet, né, um jato contínuo. A função é você lavar não só o nariz, como você lavar atrás do nariz, lavar as coanas, lavar a região, principalmente da criança, das tonsilas faríngeas, das adenoides, né, da pessoa inspirar o soro, lavar a rinofaringe e também o ambiente que vive. Isso não só para as rinites alérgicas, mas rinites irritativas. Deixar o ambiente bem arejado, principalmente o quarto. O quarto é onde a pessoa, né, a criança, o adulto, vai passar no mínimo 6 a 8 horas, principalmente no leito, na cama. Então, o colchão e o travesseiro deve ser forrado com capa impermeável. E você tem que ter 2 capas, né? Você tem que trocar. Você vai tirar o lençol uma vez por semana, mais ou menos dia ou mais dias, vai lavar o lençol e vai lavar também a capa. Você tem que tirar a capa. Você não pode colocar aquela capa e deixar. Aquela capa é para proteger para o ácaro e para o colchão. O colchão é um cemitério de ácaro. E o ácaro vai para o colchão, fica ali. Quando você deita, o ácaro sobe e você respira o ácaro a noite inteira. O ácaro se alimenta da pele. O nome do ácaro, tá? Os 2 ácaros principais, dermatofagoide pteronicis e dermatofagoide farinae. Dermatofagoide. Dermo, pele, fagoide, fagocitar. Dermatofagoide alimenta da pele. Então ele vai alimentar da pele. A noite inteira ele vai estar ali, buscando, né, no couro cabeludo, na sua pele. Então você vai estar inspirando esse ácaro. Tanto é que o ácaro é o principal causador da rinite alérgica, da asma alérgica e da dermatite atópica. Então, você forrar o colchão e o travesseiro com uma capa impermeável. E outra dica importante que as pessoas muitas vezes não fazem, tá? O colchão, você não deve colocar o colchão no sol, tá? O colchão, quando você coloca no sol, muitas vezes aquele ácaro está lá na beiradinha, né? Na capinha do ele pode até matar aquele ácaro, mas a maioria do ácaro que se encontra dentro do colchão vai adorar isso. O ácaro, ele reproduz e desenvolve com o calor. Então, ele vai desenvolver mais ainda, vai reproduzir mais ainda quando ele está no sol. E ao acordar, é um costume que muitas pessoas têm até para manter a casa mais limpa teoricamente, é arrumar a cama logo que acorda. Você não deve arrumar a cama logo que acorda. Você deve deixar no mínimo 2 a 3 horas a janela aberta, bem arejada, para ventilar a sua cama. Se você já arruma a cama, coloca a coxa em cima e o ácaro vai adorar, vai ficar quentinho, esse ácaro da noite, todo alimentado, ele vai reproduzir mais ainda. Então acordou, deixa desarrumado, ventilado, para que o ácaro morra, que vai ventilar e ele não vai reproduzir ali. Essa é outra dica importante. Arejar e deixar para arrumar a cama só 2, 3 horas depois. Tá? E a lavagem nasal, cuidar do ambiente, tentar manter o mais áreas possíveis. As rinites irritativas, né? Também, muitas vezes tem pessoas, né, que têm a alergia a pólen, né? Na época, principalmente, da polinização. De manhã, polinização. Então, aí sim, você tem que fechar logo de manhã, cedinho, fechar as janelas para você não respirar essa polinização. Então, é outra coisa importante. É igual quem tem alergia a inseto, tem que fechar a casa cedo para os insetos não entrarem. Geralmente os insetos entram
né, para picar, somente as crianças, né, nossas crianças, no final da tarde. 5 horas, 5 e meia, vai entardecendo, vai escurecendo um pouquinho, os insetos entram. A polinização acontece pela manhã. Então são cuidados básicos e simples que temos de ter para diminuir, né, toda essa parte de alergia que nós temos como condição de evitar. Quanto ao tratamento, né, não vamos falar do tratamento específico, né, nós temos que individualizar bem o tratamento, como nós falamos. O tratamento, né, dependendo do tipo de rinite, se é alérgico ou não alérgico, ou uma rinite mista. Mas o principal tratamento de todas as rinites é o nariz. A mucosa inflamada. Rinite, inflamação do nariz. Existem algumas rinites que não têm inflamação. Tá? São algumas rinites relacionadas a rinites medicamentosas. Tá? Alguns medicamentos, como medicamentos para tratar a parte cardiológica, como são inibidores da conversora da angiotensina, e outros medicamentos da parte de cardiologia que podem fazer uma rinite. Aí você não tem processo inflamatório. Existe um medicamento, né, que hoje se usou muito, né, ainda se usa. São medicamentos para ereção, sildenafila, que isso aí até eu tenho né, vou falar para vocês aí, que muitas pessoas não sabem, né, mas é muito curioso. O pênis, né, é o único tecido do organismo que é igual ao corneto nasal. É único, não tem nenhum tecido, né, não tem nenhum órgão que é igual ao corneto do nariz. Então o corneto nasal, aquela carninha do nariz, só se assemelha ao pênis, ou seja, então quando você toma um medicamento para fazer uma ereção, né, no pênis, você também vai fazer uma ereção do corneto, ou seja, o pênis fica ereto e o nariz entope. Tá? Então você vai ter essa rinite vasomotora devido a esses medicamentos que o paciente, muitas vezes, né, o indivíduo vai tomar para a ereção. Mas isso são poucos os quadros que não é uma inflamação, é apenas um quadro vasomotor. A maioria, né, é um processo inflamatório. Tá? Então é importante, né, diferenciar esse quadro. Existe a rinite, que é muito comum, que é a rinite medicamentosa. Essa é muito comum e perigosa, que é o uso de remedinhos para desentupir nariz. Né? Os chamados vasoconstritores. A gente não vai usar a marca, mas tem uma marca aí que é 3x10. O paciente compra 3x10, já deixam em casa, ou né, às vezes no carro, ou no trabalho, e vai pingando no nariz, né? Tá em top, ele coloca, às vezes vai durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, e torna-se um vício. Esse medicamento é muito ruim, causa muitos efeitos colaterais. Tá? Pode causar efeitos danosos, não só na mucosa nasal, estragando essa mucosa nasal, podendo causar até perfuração no septo, como podendo causar malefícios muito grandes no coração. Determinados pacientes já com predisposição, podendo causar até um infarto. Porque ele é um vasoconstritor, é um derivado da adrenalina. Então, não se deve usar esses medicamentos, vasoconstritores nasais, para criança de forma nenhuma. Tá? Tanto é que o controle de telefones, né, por toxicidade da Universidade de São Paulo, em termos de criança, né, quando eu estava lá em 1993, quando eu estava lá na USP, eu participei, né, de uma pesquisa que mostrou que a queixa mais comum, que se ligava mais em termos de toxicidade de criança, era o uso de vasoconstritor nasal em crianças. Que se ligava para saber o que fazer. Então, evitar de usar vasoconstritor nasal. Então, nariz, nós vamos tratar como? Então, já falamos, é a lavagem nasal, bem feita. Podemos usar um jet, espirrar o jet. O ideal é você jogar o jet e contar até 3. Por quê? Cada 1 equivale a 1 ml. Então, quando você 1, 2, 3, você está jogando 3 ml no nariz. Inspirar esse soro e cuspir. Se engolir também não tem problema. Os 2 lados. Depois que você lavou esse nariz, que o ideal é você lavar, até para tornar um nariz mais limpo, para você usar o medicamento. Você tem que esperar 20 minutos, em torno de 20 minutos, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, para você poder usar o remédio de nariz, que é o corticoide nasal. Porque apesar de ter um nome corticoide, que as pessoas morrem de medo, é um corticoide, se você usar corretamente, ele vai ficar apenas no nariz, ele vai absorver ali, vai ter pouquíssimos ou quase nenhum efeito colateral. Mas você tem que usar corretamente. É igual as chamadas bombinhas de asma, que as pessoas morrem de medo de usar, mas para você ter uma ideia, tá? Os estudos mostram que uma bombinha de corticoide, que é o melhor tratamento para uma asma, 3 meses de bombinha de corticoide
faz menos mal do que 5 dias de uma prednisolona. Vou repetir para não falar que o doutor, né, confundiu. 3 meses de corticoide inalatório faz menos mal do que muitas vezes 5 dias de um corticoide oral. E a corticoide nasal é a mesma coisa. Os efeitos colaterais, quando usado corretamente, faz muito menos mal. Mas tem que usar corretamente. Como se usa? Primeiro você lava o nariz, então, espera uns 20 minutinhos, você vai usar, né, quem vai usar? Um adulto vai usar a mão trocada, né? Criança, a mãe pode estilar. Você abaixa a cabeça, você vai estilar em direção lateral superior, ó. A carninha do nariz, as conchas nasais, os cornetos se encontram na parede lateral do nariz. Então você vai usar em direção lateral superior, ó. A cabeça baixa, vai espirrar. Na criança, geralmente, um jato, no adulto, 2 jatos. Jogou? Levanta a cabeça. O máximo, se for escorrer um pouquinho anterior, você vai puxar disfarçadamente. Não pode fazer o seguinte, é jogar, puxou, perdeu o remédio. Vai dar gosto ruim na garganta e você vai engolir o corticoide, ainda vai absorver o corticoide. Então não se pode inspirar o remédio. O remédio é para ficar no nariz, é o corticoide nasal, não é corticoide de garganta. Então, ó, de novo, abaixou a cabeça um pouquinho, inspirar lateral superior. Puxar, nada de inspirar o nariz. Muda de mão, abaixa a cabeça, jogou lateral superior, levanta a cabeça. O máximo, então, se for escorrer um pouquinho para cá, inspirar levemente. Assim, você está fazendo um tratamento eficaz, que o uso de lavagem nasal e o uso do corticoide nasal corretamente é o padrão ouro para tratar não só a rinite alérgica, mas as outras rinites. Finalizando, a rinite, quando bem controlada, ela vai, tanto a criança como o adulto vão evoluir muito bem e vão evitar complicações, vão evitar o desenvolvimento de outras doenças. Quem respira mal pelo nariz, como nós já falamos, pode ter várias complicações. Tá? 30% dos pacientes com rinite têm asma, 90% dos asmáticos têm rinite, então são índices altíssimos. Rinite é uma coisa séria, então tem que ser controlada, tem que ser tratada para não, né, atrapalhar o desenvolvimento escolar, né, para não ter absenteísmo, ou seja, ausência de escola, ausência de trabalho. Quem tem rinite, as simples viroses vão ser muito mais difíceis de melhorar. Quem tem rinite, as infecções respiratórias vão ser muito mais frequentes, muito mais fortes. Então, vamos tratar. Procure seu médico, seu otorrinolaringologista, seu alergista. Tá? E se você gostou, curta esse vídeo para que ele possa ser, né, espalhado, né, por mais pessoas e compartilhe com seus amigos para que possa ajudar outras famílias. Um abraço a todos.